Cuidado, essas pessoas tóxicas estão matando a sua fé. Você já parou para pensar que talvez não seja o mal, o diabo, nem os seus pecados, mas sim as pessoas tóxicas que estão à sua volta, que estão matando a sua fé devagarinho e em silêncio? E eu preciso te alertar, se você continuar andando com esse tipo de pessoa, a sua vida espiritual não vai sair do lugar. Por isso, assista até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar 5 tipos de pessoas que você precisa fugir e eliminar o mais rápido da sua vida, antes que seja tarde demais. Seja muito bem-vindo ao canal que revela as verdades da fé para os jovens cristãos. Eu sou Wellington Chabra, autor do livro Jovens Extraordinários, e eu vou te ensinar a brindar a sua mente e seu coração para você viver uma vida extraordinária, uma vida que poucos ousam sonhar. Então, se fizer sentido para você evoluir em todas as áreas da sua vida, já se inscreva nesse canal para não perder nenhum vídeo. Antes de eu te mostrar os 5 tipos de pessoas tóxicas, eu preciso que você entenda algo. O perigo não está somente no pecado que você pratica, mas também as pessoas que você aceita permanecer à sua volta. Muitas vezes você não está lutando apenas contra o mal, você está lutando contra o veneno diário que as pessoas erradas colocam na sua vida diariamente. Inclusive, pega a visão dessa frase aqui: amigo é aquele que nos faz melhores do que nós somos. Ou seja, se nós andamos com pessoas que não acrescentam nada a nós para que nós possamos ser melhores, definitivamente esse tipo de pessoa não merece estar na nossa companhia, não merece a nossa companhia, não merece a nossa atenção. Bora então para os 5 tipos de pessoas tóxicas que podem estar matando a sua fé. Tipo número 1 de pessoa tóxica: o crítico espiritual. Muitos cristãos confundem crítica com correção. A correção de Deus sempre te leva ao arrependimento, à sua transformação, mas também à sua evolução. Mas a crítica tóxica, ela simplesmente e somente te paralisa. Tem gente que usa a capa da espiritualidade para apontar o dedo, mas nunca ou raramente estende a mão. E o pior de tudo, sabe o que é? Se você não vigiar, vai chegar ao ponto que você vai se acostumar com essa crítica tóxica e vai achar que Deus é um homem absurdamente crítico, que só está esperando você errar. E isso tudo mata a sua confiança. E irmão, minha irmã, sem confiança, a fé, ela vai morrer. Então lembre-se, a voz de Deus sempre te chama para perto dele e nunca te empurra para longe. Esse tipo de pessoa, ela suga a sua fé e a sua energia espiritual, porque ao invés de te corajar na sua caminhada rumo ao Deus, ela sempre vai lembrar dos seus tropeços do passado. Quanto mais você ouve essas pessoas, mais você cria uma imagem distorcida de você e principalmente de Deus. É como que se a graça divina fosse substituída por condenação e a fé por medo. Por favor, entenda que Deus não é um carrasco, mas Ele é um Pai amoroso e bondoso que estende a mão para você, para que sempre você esteja mais próximo a Ele. Então, se uma pessoa que está próxima a você não reflete esse caráter, essa pessoa não é instrumento de Deus na sua vida, mas sim uma âncora que te puxa cada vez mais para baixo. E, obviamente, mais para longe de Deus também. Tipo número 2 de pessoa tóxica: o irônico disfarçado de amigo. Esse é complicadíssimo. Uma das estratégias mais comuns do mal é tornar aquilo que é sacro, que é sagrado, em motivo de piada. Quando você começa a rir, a debochar daquilo que você deveria temer, você abre uma porta para o desrespeito espiritual. Esse amigo ou esses amigos que fazem ironia da sua fé, eles estão treinando a sua mente para achar que acreditar em Deus é exagero, que orar demais é fanatismo e que santidade é careta. E começa então com uma risada despretensiosa, vai calando a sua fé, simplesmente para você não parecer ridículo perante os outros. Quem ri da sua fé está preparando o terreno para roubar a sua identidade de Cristo. O mais perigoso é que a zombaria não vem dos inimigos declarados, não. Vem daqueles amigos que você considera mais próximos. Se você não vigiar, você começa a sentir vergonha, a ter vergonha daquilo que deveria ser a sua maior honra: acreditar e servir a Deus. Isso é absurdamente perigoso, porque é exatamente nesse processo que muitos jovens começam a se calar. Deixam de testemunhar, perdem a sua ousadia, porque se sentem vergonha em ser o cristãozinho da turma. Mas lembre-se, acima de qualquer coisa, quem debocha da sua fé não é o seu amigo, mas sim essa pessoa é uma ferramenta utilizada para apagar essa luz de Deus
que habita aí dentro de você. Então não se iluda com esse tipo de amizade, se é que nós podemos chamar de amigo esse tipo de pessoa. Nós cristãos precisamos buscar ferramentas e aprender para a gente se iludir menos, para que a sabedoria de Deus chegue até nós. Isso não é o Shabaron aqui que está falando para você, não. Isso está escrito lá no incrível livro de Provérbios, escrito pelo grande sábio Salomão. Se você é um cristão colorado, assim como eu, aí você vai se iludir a todo momento com esse time. Cara, é impressionante quando você acha que o time vai finalmente voltar para a final da Libertadores, vou lá e toma 2 gols em 8 minutinhos de jogo. Cara, é impressionante. Brincadeiras à parte, vamos para o terceiro tipo de pessoa tóxica, o negativo contagioso. Antes da gente fazer uma reflexão e falarmos desse tipo de pessoa, eu quero que você venha comigo em Provérbios capítulo 18, versículo 21, que diz assim: a morte e a vida estão em poder da língua. O que alguém preferir será o fruto que vai comer. Isso significa que muitas pessoas carregam a morte naquilo que elas falam. Se você anda junto diariamente com esse tipo de pessoa, você está tomando desse veneno. Então, um exemplo bem prático na sua vida: você ora, você busca, vai à missa, vai ao culto, se enche da graça de Deus. Mas basta 10 minutinhos com esse tipo de pessoa e toda aquela esperança de vida que o Espírito Santo plantou em você vai por água abaixo, some rapidinho. O fogo daquela alegria que você sentir em Deus é apagado mais rápido do que jogar um caminhão-pipa em cima da sua fé. Esse tipo de pessoa, repare que ela não precisa nem pecar. Não. É só ela abrir a boca que ela já começa a contaminar o ambiente inteiro. Muitas vezes um ambiente que antes dela começar a falar era um ambiente de paz, tranquilidade e habitava assim a graça de Deus. E o grande perigo, sabe qual é? É que esse tipo de veneno, ele vai contaminando a sua fé silenciosamente, mesmo sem você perceber. Você começa cheio de coragem, mas aos poucos, convivendo com esse tipo de pessoa, você coloca uma lente escura aonde você não crê mais em nada, nem em Deus, nem na vida, nem na esperança. No meio desse rolê todo, a sua fé se torna silenciosamente contaminada pela negatividade e pessimismo dessas pessoas. Perceba que um cristão sem fé não é apenas um cristão fraco, é um cristão 100% paralisado, sem o propósito de caminhar em direção a Deus, sem buscar o propósito da sua vida, aquilo que verdadeiramente vai te fazer feliz. Por isso, nunca, mas nunca subestime o peso de uma companhia negativa. Que esse tipo de pessoa não rouba somente a sua alegria, mas rouba também o caminho e a direção que Deus preparou para você. Eu aposto que até aqui você já teve várias percepções, não é verdade? E eu preciso te falar que dentro do meu livro Jovens Extraordinários eu abordo muito sobre relacionamentos. E por algumas moedas, clicando no link abaixo desse vídeo, você pode ter acesso ao e-book do meu livro e você se aprofundar, se inundar muito mais desse tipo de assunto, para que você tenha as melhores amizades e consequentemente ser muito mais feliz e estar mais próximo de Deus também. Número 4 de pessoa tóxica, o camaleão espiritual. Esse sim é para acabar de vez. O maior perigo não é quem é do mundo, o maior perigo é quem está dentro da igreja, mas vive como se fosse do mundo. Esse tipo de pessoa engana porque ela mostra exemplos que parecem válidos. Levanta a mão na missa, participa do culto, canta fervorosamente, mas fora da igreja não aplica nada daquilo que prega. E aí você cai na armadilha de pensar: se ele faz esse monte de coisa errada e está tudo bem, eu também posso. Mas cuidado, porque esse tipo de comportamento não leva você para mais próximo de Cristo, mas leva e muito forte você para a mediocridade espiritual. E aí a coisa complica de vez. Perceba que o camaleão ele não destrói a sua fé de uma vez só. Ele vai enfraquecendo a sua convicção pouco a pouco, até te convencer de que somente a aparência é mais do que o suficiente. O problema é que ao andar com pessoas assim, você começa a negociar valores que antes para ti eram indiscutíveis, que antes era negociável, agora começa a ficar aceitável, porque você se apoia na conduta do outro como justificativa para você começar a fazer coisas erradas. E aí a sua vida entra tipo num modo religioso, e não mais em um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. Esse tipo de exemplo é o pior de tudo, porque cria cristão de fachada. A aparência tá linda e maravilhosa, mas por dentro estão extremamente vazios. Quem vive de aparência não é e nunca será um irmão de fé. É um espelho quebrado que distorce aquilo que verdadeiramente significa seguir a Cristo. Agora para tudo, larga o TikTok e presta muita atenção no que eu vou te falar agora, porque é muito sério isso daqui. A diferença entre uma pessoa que faz um monte de cagada e coisa errada na vida para uma pessoa que faz essas mesmas bobajadas, porém também vai à igreja. A diferença entre ambas é a hipocrisia. Agora fala sério, extraordinário. Só essa percepção já vale o seu curtir. Então já deixa o seu like para que esse vídeo possa chegar até mais e mais pessoas. Vai lá. Finalmente, o último, quinto tipo de pessoa tóxica, que este é assustador.
é o manipulador emocional. Você e eu já sabemos que o amor verdadeiro sempre vai te aproximar de Deus, nunca te afastar. Pois bem, mas existem pessoas que utilizam chantagem emocional para te prender. Tipo, se você fosse tanto assim meu amigo, você não iria tanto à igreja. Se você me amasse verdadeiramente, não largaria tudo para seguir a Deus. Percebe o peso disso? Eles te colocam em um dilema contra a parede para que você tenha que escolher entre Deus e eles. Só que essa não é uma escolha real, porque a pessoa que verdadeiramente ama e quer o seu bem sabe que quanto mais próximo você estiver de Deus, melhor você vai estar. Se alguém utiliza amor como corrente, isso não é amor. Isso é prisão. E o mais cruel de tudo é que esse tipo de pessoa utiliza da sua bondade, porque sabe que você tem um coração bondoso e que você não quer magoar elas. Elas sabem aonde te apertar para que você se sinta culpado, mesmo você estando certo. Assim, pouco a pouco vão enfraquecendo a sua fé até você se tornar 100% dependente da aprovação delas. Amor que exige que você se afaste de Deus não é amor. É manipulação disfarçada de afeto. Então, para concluir, meu irmão, minha irmã, esse tipo de pessoas, eles não são simplesmente escolhas de amizade, eles são testes espirituais. Muitas vezes, quem você escolhe para estar ao seu lado define diretamente a força da sua fé. E a Bíblia diz assim para nós, presta atenção, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, as más companhias corrompem os bons costumes. Qual é a real dessa passagem? Não adianta orar todos os dias antes de dormir, colocar o joelhinho no chão, rezando para que você tenha o fogo do Espírito Santo atuando sobre a sua vida se você continua andando com essas pessoas que justamente apagam esse mesmo fogo que você tanto reza para receber. Então seja firme e escolha somente pessoas que te tornam melhores. Resumo disso, escolha pessoas que te levam para mais próximo de Deus. Lembre-se sempre disso. A sua fé vale mais do que qualquer amizade com pessoa tóxica. Por quê? Pois a fé te edifica para que você se torne melhor em todas as áreas da sua vida. E essas pessoas tóxicas fazem justamente o trabalho inverso. E quando eu falo em todas as áreas da sua vida, estou me referindo sim à área espiritual, profissional, financeira, de relacionamento, em tudo. Se você gostou desse vídeo e teve vários insights e percepções em relação às pessoas que estão à sua volta, não guarde esse vídeo somente para você. Envie essa reflexão para aquela pessoa que precisa ter a mesma percepção que você teve. Principalmente se você sabe que tem uma pessoa muito querida próxima a você que anda com algum desses 5 tipos de pessoas tóxicas. E eu tenho certeza absoluta que você vai adorar um vídeo que eu fiz sobre o veneno invisível que detona a sua fé, ou seja, que causa sua fraqueza espiritual. Eu deixarei ele ao final desse vídeo. E também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @jovemextraordinário, pois lá eu posto conteúdo todos os dias e inclusive nós podemos ter a oportunidade de conversarmos pessoalmente pelo direct e será um prazer imenso. Uma abençoadíssima semana para você, um grande beijo, um grande abraço e fique na paz de Deus. Até breve.